Já ouviu falar que toda história tem duas versões ou três? Na verdade, deveriam ter muitas outras versões. E hoje a gente vai falar do perigo da história única, aqui no Entre Pontes. Antes de começar a falar do livro, vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, para poder ajudar a gente nesse projeto que é muito especial. E hoje a gente vai falar do livro dela, da Chimamanda, O Perigo da História Única. Esse livro, na verdade, é uma transcrição de uma palestra que ela deu. E nessa palestra, ela estava falando sobre esse perigo, o perigo da gente ter uma versão só da história, ou ter poucas versões, ou mesmo que forem várias versões, mas várias versões dentro do mesmo tema, ou repetidas. Ela usa exemplos do dia a dia dela, da vida dela, desde a infância até a fase atual que ela está, mostrando como que quando a gente tem só um olhar, só uma forma de ver, só uma forma de contar a história, que isso acaba impedindo que a gente amplie o nosso pensamento e a nossa ideia sobre um povo, um país, uma população. É o que a gente fala quando, por exemplo, tem uma marcação em novela. Um determinado estereótipo é sempre a empregada, um determinado estereótipo é sempre a patroa. Tem um tipo de pessoa que na novela merece ser amada, e um tipo de pessoa que não merece. E a gente vê isso se repetindo em filmes, em histórias, em livros, em novelas, em séries e por aí vai. Isso vai marcando a gente. Então, quando a gente tem a mesma versão, mesmo que contada de formas diferentes, por pessoas diferentes, de um determinado país, por exemplo, a gente acaba tendo só aquele olhar sobre aquele país. Então, a gente liga a televisão, o jornal está falando determinada coisa sobre aquele país. A representação que ele tem num filme é exatamente igual àquela que o jornal falou. Então, a gente já tem um reforço sobre aquela visão. E aí a gente vai ler um livro e, de novo, aquele país é colocado naquela mesma situação. Então, o nosso olhar vai ficando muito enviesado, o nosso olhar vai criando isso que a gente chama de estereótipo. E a gente vai fechando as pessoas, as culturas, as comunidades dentro desses estereótipos e acaba não se abrindo para conhecer o que pode realmente vir dali. A gente acaba se privando de conhecer realmente o que aquele povo é, o que aquelas pessoas são. E ela chama a atenção da gente para isso porque a gente acaba criando esse pré-conceito. Então, quando falam de determinados países, a gente já tem um pré-conceito sobre como que são as pessoas daquele país. Dentro da nossa cidade, quando falam de determinados bairros, a gente já tem um pré-conceito do que a gente vai encontrar naquele bairro. Isso faz com que a nossa visão se feche e não permite que a gente vá conhecer outras coisas, tenha outros olhares para aquelas pessoas, para aqueles países, para aquelas comunidades. Outro ponto importante do livro é quando ela se questiona o quem. Quem tem o direito de contar a história? Porque enquanto, de um lado, a gente tem uma visão muito curta, muito limitada de determinados lugares, outras pessoas podem contar suas histórias de formas múltiplas. Então, tem países do mundo que a gente acaba tendo poucas referências ou referências muito iguais. Já outros, a gente não tem isso, a gente tem uma visão mais ampla, a gente já vê de formas diferentes, com nuances diferentes. E quando ela se pergunta por que isso acontece, ela responde no livro que é o poder da fala. Então, mais do que do lugar de fala, ela vem falar com a gente do poder, o poder de falar, o poder de contar histórias múltiplas sobre uma determinada população. Então, algumas populações, algumas pessoas, algumas comunidades podem contar histórias diversificadas sobre si. Já outras estão reduzidas a histórias muito rasas, a histórias enviesadas, a histórias já muito estereotipadas. Ela chama a atenção da gente para que a gente comece a ampliar o nosso olhar, para que a gente não fique fechado,
Lembra quando a gente falou da entropia aqui no canal? Quem não assistiu, vou deixar um cardzinho aqui para vocês poderem ir lá assistir. Então é isso que ela vem falar. Quanto mais a gente tem visões diferentes, quanto mais a gente tem a oportunidade de ouvir histórias diferentes sobre um lugar, mais amplo vai ficando o nosso olhar, maior a chance da gente ter um conhecimento melhor e mais fidedigno sobre aquela população, sobre aquele país, sobre aquelas pessoas. E a gente pode trazer isso também para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não conhece uma pessoa pelo que os outros falam dela pra gente, sem dar a menor chance dessa pessoa se apresentar? Então a gente já cria ali dentro da gente uma ideia, um preconceito sobre aquela pessoa. E às vezes quando a gente vai conhecer ela, na verdade a gente vê um outro lado, uma outra versão, outras histórias que a gente não esperava. Então a gente não pode se fechar, a gente não pode ficar preso nessa história única, porque isso é sempre perigoso para o nosso olhar. Bom, a literatura tem, entre muitas funções, essa função de abrir o nosso olhar. Quando a gente fala da importância da literatura, a gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente está lendo, a gente tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro. A gente está lendo através de a gente está vivendo através de uma outra pessoa. A gente está lendo ali a história e a gente às vezes fala assim, nossa, se eu fosse esse personagem, eu não faria isso. Ou, se eu fosse esse personagem, eu faria exatamente isso, mas olha o que aconteceu. Então, a literatura é também uma forma da gente não ter uma história única. É também uma forma da gente ampliar o nosso universo e começar a ver as coisas de ângulos diferentes. Por isso, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque se você ainda não é apaixonado por literatura, tenho certeza que o Entre Pontes vai te ajudar nessa jornada e não vai deixar você com uma história única. Até quinta que vem!